Shalom, queridos irmãos e aldins. Shalom para todos os irmãos que estão espalhados pelo planeta. Nossos irmãos e aldins. Shalom, meus irmãos. Paz de alcha para todos. Esse vídeo eu quero direcionar a você, meu irmão, que ainda frequenta uma denominação e ainda não se despertou para o chamado da revelação dos últimos dias, do conhecimento dos nomes verdadeiros e do conhecimento do Evangelho da Justiça, o qual este Evangelho da Justiça tem que ser pregado a todas as nações. No passado nós pensávamos que era o Evangelho pregado dentro das denominações, mas com o passar do tempo nós descobrimos, através das revelações das Escrituras, os quais nós temos que examinar as Escrituras. O Salvador falou a respeito disso, Yahshua Mashiach falou: examinai as Escrituras para que ninguém vos engane. Então a gente teve que examinar as Escrituras e nos aprofundar no conhecimento para amadurecermos dentro da Escritura. Pois a gente, quando estava dentro das denominações, os intitulados pastores, que o Mashiach mesmo deixou essa ordenância: não chamei ninguém de pastor, não chamei ninguém de rabi, não chamei ninguém de mestre. Mas o homem, com o passar do tempo, corrompeu essa boa notícia do Mashiach, porque o Mashiach, o Salvador, é o único pastor. O único pastor. Por isso que ele se tornou o sumo sacerdote, aquele mediador entre os homens e o Criador. Só existe um, só existe Yahshua Mashiach. Então, meu amigo e minha amiga, né, que ainda está aí dentro da denominação, como escravo desses homens, eu sempre falo que eles são os faraós dos tempos modernos, ou dos dias atuais. Você, meu irmão e minha irmã, não fique só no que esses pregadores lê dentro dos tempos feitos por mão de homens, né? A gente tem um exemplo muito grande de Estevão, está lá em Atos dos Apóstolos, vocês podem ler para poder comprovar, que Estevão, ele é apedrejado porque ele fala em alta voz e no impulso da certeza que o Altíssimo, o Yahweh dos Exércitos, o Todo-Poderoso, não habita em templo feito por mão de homens. Agora, por que Estevão falou a respeito disso? Isso, meu irmão, é para que você possa se despertar das coisas que hoje acontecem no meio religioso. O meio religioso hoje, ele é uma prisão espiritual. Eles nem entram no reino dos céus e nem deixam você entrar, meu irmão, porque eles corrompem a palavra da justiça. Eles corrompem a boa notícia que foi pregada pelo Mashiach, pelo verdadeiro, não pelo de Roma, pelo criado Jesus, que Roma criou e colocou de goela abaixo, e você comeu esse nome pagão. Mas Isaías 52, versículo 6: meu povo naquele dia conhecerá o meu nome. Isso é profético, para que a gente possa nos despertar para esse conhecimento da revelação dos nomes verdadeiros. Por quê? Porque no passado os escribas e sacerdotes do passado, eles esconderam o nome do Criador e o nome do Filho do Criador, para você poder entender. Eles esconderam. Por quê? Porque aqueles sacerdotes da época, aqueles homens da lei, o qual achavam que estavam pregando a palavra
e o decreto da lei de Moisés instituído pelo Criador. Eles estavam simplesmente colocando julgos pesados sobre os filhos do Altíssimo. Por isso que eles não rejeitaram, ou melhor dizendo, por isso que eles rejeitaram o Salvador. Eles rejeitaram o Salvador. E o Salvador, no nome do Salvador estava o nome do seu Pai, o nome do Criador, Yahweh dos Exércitos. Yahweh, o Altíssimo. Então, no nome do Filho, continha o nome do Pai, Yahweh, Yahusha. Yahweh é o nome que está acima de todos os nomes. Yahusha Mashiach, ele herdou esse nome. A Escritura diz que ele herdou o nome que está acima de todos os nomes, meu irmão. Se desperte, se desperte. O nome pagão Jesus, criado por Roma, ele herdou o que do Pai? Onde é que tem a união? Deus, Jesus, qual é essa união de Pai e Filho? Não tem, meu irmão, não tem, não tem. Você quando é pai, ou você quando é mãe, mas vou dar o exemplo do pai, o seu nome está no nome do seu filho, está no nome da sua filha, não é verdade? Quando você vai abrir um negócio, uma empresa, você procura os melhores nomes para colocar na sua empresa. Quando você vai dar nome a seu filho, você procura até mesmo o significado do nome. Na verdade, todos lutam por esse objetivo. Dar o melhor nome para a sua empresa, para os seus filhos. Mas quando se trata do Criador e quando se trata do Filho do Criador, vocês querem dar qualquer nome, né? Vocês querem aceitar qualquer nome, né? Principalmente nome criado por homens pecadores, homens falhos. Meu irmão e minha irmã, o Criador enviou um mensageiro para trazer o nome para dar para o seu filho. Você acha que ele ia aceitar um nome dado pelos homens? Ele teve a obrigação de enviar um mensageiro para Mariã, ou melhor dizendo, para Miriam, Maria, o qual você entende assim, Maria, que é Miriam, para poder dar o nome a seu filho, Yahusha, porque ele herdou o nome que está acima de todos os nomes. Sabe por quê? Porque o Pai o exaltou. Porque ele veio pregar a vontade do Pai, não a vontade dele, nem a vontade dos homens. E Yahusha foi rejeitado de dentro dos templos de pedra. Ele ficou fora dos templos de pedra. Ou você não conhece a história? Agora, você aí que se intitula pastor, você tinha que ler um pouquinho mais a Escritura, meu irmão, para passar o conhecimento para as pessoas. Você é culpado de aprisionar centenas de milhares de pessoas dentro de um templo religioso feito de pedra, onde o Criador não habita mais. Sabe como é que vocês são chamados? De cães devoradores. Cães devoradores que nunca se fartam. Que nunca se fartam. Será que vocês não lêem as Escrituras? Vocês não lêem? Meu Pai amado, é necessário que se examine as Escrituras. E Yahusha falou assim, o Salvador falou assim: examinai as Escrituras para que ninguém vos engane. O que a gente vê é o engano rolando solto. E as pessoas que estão dentro do templo de pedra não procuram examinar as Escrituras. Simplesmente eles obedecem à voz de um homem pecador igual a ele, mas não obedecem aqui, ó, a Escritura, onde está a palavra da justiça do Criador. O Criador nos mostra vários alertas: não faça isso, não adore a isso, não faça isso semelhante às coisas que estão no céu. O povo continua errando, o povo continua desobediente. Aí o homem diz assim: você faz, você tem que fazer. E as pessoas acreditam num homem pecador igual a você, igual a mim,
mas não acredita na palavra a qual traz vida para você. Você não acredita, irmão. A lei ficou no passado. O Salvador, quando ele vem, ele se torna o sacerdote da nova aliança. E ele se tornou o sumo sacerdote. Sabe por quê? Porque ele rebaixou a todos. E ele disse, não chamei ninguém de pastor, não chamei ninguém de rabi, não chamei ninguém de mestre. Porque existe um só mestre, um só pastor, que é o Yahshua Mashiach, que é o nosso Salvador. Então você que se intitula pastor, profeta, bispo, se eu fosse você, lia as escrituras e parava de enganar o povo. Todos foram rebaixados. Após os apóstolos, todos se tornaram discipulados. Todos se tornaram discípulos. Por quê? Porque somos todos aprendizes. A palavra já foi passada, o evangelho da boa notícia já foi pregada pelo Salvador. Nós apenas temos que acompanhar essa palavra, viver essa palavra e ensinar os nossos irmãos sem custos, sem cobrança e sem templos feitos de pedras. Vocês têm que ler, irmão. Vocês têm que ler as escrituras. Eu estive aprisionado dentro do sistema religioso e não tenho medo de falar dentro da Universal. Mas graças ao Altíssimo, eu li as escrituras. E quando eu chegava em casa e via os contextos de passagens que era lida lá dentro, não tinha nada a ver, irmão. Era simplesmente para tirar dinheiro do povo. Assim como eu fui vítima, e muitos foram vítimas desses conteúdos fraudulentos, né? Aonde não leva ninguém a lugar nenhum, simplesmente ao cativeiro, à prisão espiritual. Colocam demônios lá para poder amedrontar o povo. Quer dizer, o povo vai para uma reunião, em vez de buscar o Criador e o Salvador, não vai para lá para ficar com medo de demônio. É triste demais, irmão. Prisão espiritual. Nem entra no reino, nem deixa os outros entrar, porque nenhum entra. Nem os pastores que pregam isso, não estou falando só de uma, mas estou falando de todas essas que são denominações, que são facções, partido tomado, que cada um defende a sua placa. Cada um defende a sua placa. Mas a verdadeira, ou melhor dizendo, o verdadeiro nome, está desde o Antigo ao Novo Testamento. A importância do nome do Criador e do Salvador. Esse vocês não defendem. Defende o líder que vocês acham o faraó de vocês, vocês defendem. Mas quando se fala das escrituras, nenhum de vocês quer defender. Lei, mas são cegos, não conseguem entender. Lei, mas são cegos, não conseguem entender as escrituras. E fica pegado como papagaio. Só repete aquilo que o outro fala. Mas não examina. Não examina as escrituras para se libertar. Aí usa o argumento: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade você conheceu até agora? Qual é a verdade que você conheceu até agora? Porque a verdade está aqui dentro das escrituras. Aqui dentro da Bíblia, que são as escrituras. Porque até a Bíblia significa ajuntamento de livros, uma biblioteca, uma mini biblioteca. Ajuntamento de livros. Aqui contém as escrituras sagradas, inspiradas pelo Altíssimo, pelo Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo, que é o próprio Yahweh. Não são três, não. Yahweh é um. Trindade santa e abominação aos olhos do Criador. Yahweh é um, porque ele é o próprio Espírito Santo, é o próprio Yahweh, o próprio Criador. Existe dois. Existe o Pai e existe o Filho. Porque o próprio Espírito Santo é o próprio Criador, gente. Para com isso. E as denominações prega o fermento que a Igreja Católica colocou de goela abaixo. Entendeu? Não procuraram se libertar disso para poder libertar o povo, para o povo poder ter comunhão com o Criador. Que comunhão você tem com o Criador? Você blasfemando contra o nome dele, Isaías 52, versículo 5. Vai lá pesquisa, abre as escrituras, vai pesquisar. Você está blasfemando contra o nome do Criador, chamando ele de Deus, que Deus significa Zeus.
O nome Jesus hoje que você pronuncia está em todo o ciclo, na macumbaria, dentro das denominações, igreja católica, tudo que você imaginar. Nome criado por Roma. No latim significa Jesus. E tantos outros nomes que foram dados para ele no passado. Tiraram o nome da essência que Iau, que o Criador pediu para que Gabriel, que é Gabriel que você conhece, levar para Maria. Olha, dá o nome do menino de Iauxa. Tiraram o nome verdadeiro e corromperam, botaram nomes agreciados. A Bíblia está cheia de nome de deuses da Grécia. E vocês comendo isso, sem querer se libertar disso, achando que está agradando ao Criador. Você sabe quando é que vocês vão se despertar disso? Quando chegar a grande tribulação. Porque essas promessas que esses homens dão para você são tudo falsas. Falsas. Promessas falsas. São mentirosos. Mentirosos. Porque nem todos vão subir no arrebatamento, não, meu irmão. Nem todos vão subir no arrebatamento, não. Uma grande maioria vai experimentar a dor da grande tribulação. 144 mil são os eleitos de Iau. E você acha que ele vai levar esses eleitos sem conhecer o nome dele? Blasfemando contra o nome dele, contra o nome do filho dele? Isaías 52, versículo 5. Você acha? Chegou o tempo, meu irmão. Chegou o tempo da revelação. Chegou o tempo da revelação. Você que diz que é profeta, que vive profetizando de acordo com a vontade do seu coração. E Ezequiel diz o seguinte, que o Criador não mandou você profetizar. Você está fazendo por sua própria vontade. Para com isso, gente. Para com isso. Quando a gente começa a ler as Escrituras, quando a gente começa a observar o que realmente significa a boa notícia, essa verdade ela já foi pregada. Iau, o Criador, ele enviou todo o conteúdo através do seu Filho para que a gente tivesse um caminho a seguir. E os homens corrompem achando, não, eu estou com a verdade, a placa da minha denominação é a que é a melhor, a do fulano é a pior. Facções, divisões, partido tomado, é abominação aos olhos do Criador, ou vocês não sabem disso? Tirando o povo do corpo, da união do corpo, da unidade. Um só corpo, um só pastor. Mas vocês querem um monte? Vocês querem ser conduzidos por Baal? Vocês estão achando que chamar o Criador de Senhor, ele está aceitando isso? Vocês estão chamando ele de Baal, porque Senhor significa Baal. Entendeu? É assim que funciona. Às vezes a gente fala, mas vocês não abrem os olhos. Para vocês abrirem os olhos, vocês precisam ler. Vocês têm que ler. Ler. E entender que uma mensagem foi passada através do Filho do Criador, o qual lá no madeiro, cruz não, cruz é de Roma, o Salvador foi pregado no madeiro, cruz que foi pregado na cruz foi o Jesus de Roma, que não salva ninguém, mentiroso. Significado de porco, vai lá ver no latim. O que é que significa Jesus? Isto é porco. Você adora um Salvador ou adora um porco? A quem você quer adorar? A Roma? Roma foi o pior inimigo do Criador. Roma massacrou o Filho do Criador. Roma massacrou os profetas. Roma massacrou os apóstolos e a sucessão de discípulos. E você acha que uma abominação dessa ia se voltar para o Criador? O próprio Antimachia, que você conhece como Anticristo, o surgimento dele é desse povo romano. Leia Daniel, capítulo 8. Leia o capítulo inteiro para você entender. Leia Daniel, capítulo inteiro para você entender. Quem destruiu Jerusalém, que o nome é Yahushalã, quem destruiu
Foi o povo de um príncipe que há de vir. Foi um imperador chamado Tito, era o imperador romano. Então o Antimachia vai vir descendente desse povo. Tem muitas falácias. Tem muitas falácias. Mas o povo não quer entender. O povo não quer compromisso com o Criador. Você, irmão, está na denominação ainda, preso, acorrentado pelo sistema religioso. Se liberta enquanto há tempo. Nós estamos pregando, não é por custo financeiro, não. Nós estamos pregando por amor à palavra. O tempo da profecia do fim, os dias finais, os quais você está vivendo ele, eu também estou vivendo. A profecia está na nossa vida, no cotidiano do que a gente está vivendo e seguindo a nossa caminhada, estamos dentro da profecia e ela vai chegar e você vai estar de olhos fechados. É assim que funciona. É assim que funciona. Às vezes é necessário que a gente dê esse alerta. É necessário que se dê esse alerta. Para que alguns de vocês, nem que seja um, se desperte. Saia da Babilônia. Todo o sistema religioso é a Babilônia. É a Babilônia de Nabucodonosor. É a Babilônia que ali vai forçar você a adorar os deuses pagãos. Nabucodonosor fez isso, fez uma estátua grandona e pediu lá para os israelitas adorarem. Aí você conhece a história, né? Que até mesmo quando a gente cita Sadraque, Mesaque e Abednego, são nomes corrompidos babilônicos, que os nomes deles não eram esses, os nomes deles eram nomes israelitas. O nome de Daniel é Daniel. Eles também trocaram o nome de Daniel. Por quê? Porque é Babilônia. Eles não aceitam o nome dos filhos de Ial, dos filhos do Altíssimo. Eles trocam. Da mesma forma, os filhos de Ial também não aceitam nome pagãos. Não aceitem, irmão. A gente tem que viver pela essência da verdade. E se você quiser viver a verdade, procure se libertar do engano. Se quer viver pela verdade, se preocupe em se libertar do engano. Senão você vai morrer no engano. Você parece que nunca leu, mas eu vou abrir a sua mente, meu irmão. Você também, pastor, líder religioso, quem quer que seja que vai ver esse vídeo. Satanás, Ra-Satã, se transforma em anjo de luz. Ele é o pior enganador. E dentro das denominações, ele está deitando e rolando com vocês, enganando vocês. Primeiro, mantendo vocês aprisionados sem conseguir enxergar, com os olhos vendados. Porque a Escritura diz que o príncipe desse mundo tapou o entendimento desse povo. Você acha que quem foi? Sabe outra coisa aí interessante e importante? Talvez você não saiba porque não lê a Bíblia, não lê as Escrituras. Lá no deserto, nas tentações lá do Salvador, você sabe o que é que Satanás, Ra-Satã, propôs para o Salvador? Te dou toda a riqueza desse mundo, porque a ele tinha sido concedida. Aí você está dentro das denominações, aquele intitulado lá, pastor, né, que nem pode ser pastor, pastor só existe um, te leva à ganância, tu se torna avarento, tu quer dar em troca, fora, meu irmão, fora dos contextos da salvação. Outra coisa que talvez você não saiba e vai saber agora: a salvação é dom do Criador, não é dos homens. Você que se julga salvo dentro de uma denominação e exclui seu irmão, ou seu colega, ou seu amigo, cuidado, meu irmão, cuidado. Salvação é dom divino, dom do Criador. Sabe por quê? Para que ninguém venha se gloriar e dizer que por seus próprios méritos está salvo. Não era assim, não. Ensinaram tudo errado para você e para mim também. Mas graças ao Altíssimo, eu fui ler as Escrituras e não aceitava simplesmente ouvir, ficar de boca calada ou ficar submisso a quem estava me ensinando errado. E hoje eu falo para você com propriedade disso, irmão ou irmã.
ou colega, né, com propriedade. Sabe por quê? Porque o Altíssimo me despertou para sair desse cativeiro religioso. E eu espero que Ele desperte você também. Eu espero que ainda dê tempo para que você possa entender a mensagem do Evangelho da Justiça. Não de um evangelho corrompido, que talvez você não saiba, e se sabe, tapa os olhos, é cúmplice de toda essa enganação, ou de todo esse processo que acontece dentro das denominações. Talvez você não saiba, mas vai saber um pedacinho agora. Você imagina que dentro de uma denominação dessa, aonde o intitulado pastor, bispo, quem quer que seja, é prostituto, é bebarrão, é alcoólatra, muitos deles usam drogas, é mulherengo. Você acha que o Criador faz parte disso? Você acha que isso ou esses são homens do Criador? É não, irmão. É não, irmão. Não é não. O Criador, ele se afastou dos templos. Na época da lei, o Criador ele habitava nas tendas. E tinha a tribo de Levi, que foi a única responsável para receber dízimos, que é a colheita da terra, que é a melhor produção dos animais. Nunca foi dinheiro. Nunca foi dinheiro. Na Escritura, não se fala que era dinheiro, já existia a moeda. Era a colheita e a criação dos animais. E só a tribo de Levi foi escolhida pelo próprio Criador Yahweh para receber esses dízimos. E eles não retinham, não. Eles não acumulavam riquezas, não. Sabe por quê? Porque eles tinham que dividir com as viúvas, com os órfãos e com os estrangeiros. Você que é viúva, reivindique seu direito. Você tem direito de receber dízimo. Você que é estrangeiro, reivindique seu direito. Você, pela lei, você tem direito de receber dízimo. E você que é órfão, pela lei, você tem direito de receber dízimo. Você recebe? Não, né? Eu sei que não. Eu sei que não. Então, meus irmãos, vocês têm que observar essas coisas. Dízimo é decreto da lei de Moisés. Essa lei ficou lá no passado. Ou você quer viver pela letra que mata, ou você quer viver pelo Espírito que vivifica. Você que escolhe. Ou você vive para Moisés, ou você vive para o Salvador. A Escritura diz que a nova aliança, Yahshua fez uma nova aliança, o Salvador fez uma nova aliança, porque a velha já não tinha mais o que dar. O povo estava debaixo de jugo. O povo estava aprisionado na lei. Você tem um grande exemplo, talvez você não saiba, e se souber, louvado seja Yahweh. Shaul era um dos maiores conhecedores da lei. Eles perseguiam os filhos de Yahweh, os filhos do Criador, os irmãos de Yahshua, porque eles achavam, ou melhor dizendo, ele achava que estava fazendo certo. Ele achava que aquele povo que o Criador tinha instruído através do Salvador, seu Filho, estavam blasfemando contra o Criador. Mas um belo dia, o Salvador o encontra e você conhece a história, né? E a partir daquele momento, Shaul, que é Paulo, ele passa a viver para a boa notícia.
para pregar um evangelho sem corrupção e sem fermento. Mas, com o passar do tempo, depois que a igreja primitiva, eles foram morrendo, outros assassinados, corromperam esse evangelho puro. Tiraram os nomes verdadeiros, o nome do Criador, tiraram o nome do Salvador e fizeram uma corrupção dentro das Escrituras. Se você é um estudioso e gosta de ler, para ter conhecimento e amadurecimento, tente ler os concílios de Nicéia. Ali você vai ver aonde a igreja se apostatou. Quando a igreja deixa o segmento dos apóstolos e vai após outro no concílio de Nicéia, aonde 318 padres, intitulados padres e bispo ali, que é uma das vergonhas que a Universal apresenta, né? 300, a nação dos 318, eles tiraram lá do concílio de Nicéia. Talvez você não saiba disso. Entendeu? E tantos outros argumentos e adereços que hoje a Igreja Católica prega, e muitas das denominações vão na mesma linha, sem entendimento, e fazem a mesma coisa. É por isso que diz assim, tá a mãe e tá a filha. Porque a grande mãezona é o catolicismo romano, e as filhas são as denominações, ramificações. São todas filhas da grande prostituta. Se você não leu, lê Apocalipse 17 e Apocalipse 18. Você vai conhecer quem é essa grande prostituta. E ali diz que ela deu com seu cálice de sua prostituição para todos os habitantes da terra beber. Foi o quê? Um ensinamento corrompido. Eu espero que você tenha entendido, né, essa palavra, esse alerta para você, né, que um dia eu estive aí do seu lado. Para ser um homem e uma mulher livre, um homem e uma mulher que tem um ruacho, o Espírito Santo tem que ser livre, irmão. Tem que ser livre. Se você está ainda aprisionado, é porque você ainda não conheceu o Altíssimo e nem o Filho dele. A Escritura diz que ninguém vai ao Pai se primeiro não conhecer o Filho. E ninguém conhece o Filho se o Pai não revelar. Será que o Pai revelou o Filho para você? Quando você tiver um tempinho, leia Provérbio 30, versículo 4. Aí você vai ter uma surpresa. Vou deixar outra questão. Leia Jeremias 11, Jeremias capítulo 11, versículo 19. Vê se você consegue entender. Leia também Apocalipse 4, versículo 12. É muito simples de se entender. Lá diz assim, eu vou até citar para você. Debaixo do céu existe um nome, que por ele devemos ser salvos. Yahshua Mashiach, não é Jesus. Os apóstolos nunca conheceram o nome Jesus. Sabe por quê? A letra J, ela veio passar a existir do ano 1515 para cá. É uma letra muito nova. Os apóstolos nunca conheceram esse nome Jesus. Nunca, nunca. Isso é de Roma. Roma que fez isso. Roma prostituiu tudo isso. Leia Daniel 8 que você vai entender. Peça discernimento ao Espírito Santo, que você vai discernir essa palavra que eu estou falando para você. Mas tem que ser com muito amor e dedicação. Não leia de qualquer jeito. Não leia correndo. Não leia para o seu próprio entendimento. Peça entendimento ao Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo, que você vai entender o que eu estou lhe falando com muito amor e carinho. Se a gente não amasse vocês, a gente nem passaria essa mensagem para vocês. Porque todos vocês conhecem, a salvação é individual. Mas não podemos ser egoístas. Nós necessitamos e precisamos passar essa mensagem. É a mensagem do Evangelho da Justiça. O Evangelho que não tem a corrupção. O Evangelho que não tem preço.
o evangelho que é pregado sem cobrança. Porque o próprio Mashiach falou o seguinte: dai de graça aquilo que receber de graça. E estão vendendo, irmão, a palavra. Cada vez que você abre uma casa de pedra, você coloca um fardo sobre os irmãos, está em desacordo com as leis do Salvador. Então, cuidado, meus irmãos. Leia as Escrituras. O que nós precisamos que vocês façam é ler as Escrituras. Só isso. Só isso. Não queremos mais nada de vocês. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia que vocês vão estar diante do tribunal do Salvador. E quem de vocês vai dizer que não ouviu uma mensagem dessa? Um alerta desse? Tudo, irmão, é escrito. Não pense que sua vida e minha vida passa despercebida, não. Existe um mensageiro que você conhece como anjo, que todos os dias está do nosso lado escrevendo o que fazemos. É assim que funciona. É só você ler Apocalipse. Ler Apocalipse, você vai ver que tem livros lá no céu. E vai chegar o momento que esses livros vão ser abertos. Ali vai estar a história da tua vida e a história da minha vida. Aí, todo esse momento que você hoje está vendo e ouvindo, os vídeos que a gente faz, os alertas que a gente faz, vai estar lá. Vai estar lá. E que argumento você vai dar para o Salvador? Dizer que não ouviu? Dizer que não viu? Dizer que não foi alertado que Deus é Zeus, da mitologia grega? Deus da Grécia? Você vai dizer que não ouviu dizer que o nome Jesus significa um porco, que veio para o português como Jesus, mas uma corrupção mal feita? Você vai dizer que não ouviu falar isso? Você vai dizer que não ouviu que a palavra Senhor significa Baal? E agora? A escolha é sua. E lembre-se que sempre a decisão vai ser sua. Seja livre. Livre. Mas o Evangelho da Justiça nós vamos pregar. O Evangelho da Justiça nós vamos passar, porque estamos pregando os últimos dias na face da terra. Querendo você ou não. Você querendo ou não, nós vamos estar abrindo a boca e falando da justiça que o Salvador quer que falemos. Nós temos que testemunhar esse Evangelho da justiça. E só nos dias do fim que ele foi revelado para a gente, para cada um de nós. Porque no decorrer da história estava se pregando o Evangelho que mantinha o povo em cativeiro, que mantinha o povo escravizado dentro dos templos de pedra, construído por mãos pecadores. Lembre-se que você é o santuário que habita o Espírito Santo, não os templos de pedra. Lembre-se que a ser restaurado é você, é o seu interior a ser restaurado para subir para os céus, não um templo de pedra. E cada vez mais que abre um templo de pedra, é mais dinheiro que eles arrancam do seu bolso. Saiba disso. Shalom para os irmãos Yaldins. Os irmãos Yaldins já estão amadurecidos com esse conteúdo, mas para você que está dentro da denominação ainda, preso, escravizado pelos faraós modernos, vocês procurem analisar, examinar as Escrituras, colher aquilo que faz bem para a edificação do teu espírito, porque os dias estão chegando, irmão. E se você ficar despercebido, quando você abrir os olhos, você vai estar dentro da grande tribulação e a dor vai ser maior. Shalom. Boa noite para todos. Que o Altíssimo e Al dos Exércitos te abençoe grandiosamente em nome de Yahshua Mashiach. Shalom. Fiquem todos em paz.